Você acha que economia é sobre dinheiro? A maioria das pessoas, elas pensam assim. Elas imaginam gráficos, imaginam bolsa de valores, notícias sobre juros, sobre inflação, sobre PIB, mas elas não estão erradas. Tudo isso fazem parte. Mas se você perguntar para qualquer economista de verdade o que é economia, a resposta vai te surpreender. Sabe por quê? Porque não é sobre dinheiro, não é sobre bolsa de valores, sobre gráficos, é sobre você. Economia é o estudo de como os seres humanos fazem as escolhas todo santo dia em um mundo onde os recursos são limitados. É sobre o que você decide comprar, onde você decide morar, é sobre o quanto de tempo você dedica ao trabalho e o quanto você deixa para a sua família, é sobre quanto o governo decide gastar, quanto decide cortar, é sobre a padaria da esquina decidindo se aumenta o preço do pão ou se mantém. Economia nada mais é que a ciência da vida real. Se você é empreendedor, você é um economista, só que você não sabe ainda. Vamos entender o porquê. Para entender economia, você precisa entender uma palavra. A palavra é escassez. Escassez é uma coisa muito simples. Nunca há recursos o suficiente para satisfazer todos os desejos humanos. Por quê? Pensa comigo. Você tem 24 horas por dia. Somente 24. Não tem como ter 25. Se você passa 2 horas no trânsito, você não tem como usar essas 2 horas para estudar. Se você trabalha 10 horas, você não pode usar essas 10 horas para ficar com os filhos, por exemplo. O seu tempo é escasso, o seu dinheiro também. Se você gasta R$ 1.000 em uma viagem, você não pode gastar esses mesmos R$ 1.000 para pagar o aluguel, certo? Se você investe R$ 10.000 em estoque novo, você não pode investir esses mesmos R$ 10.000 em marketing, certo? O seu dinheiro ele é escasso. Até mesmo o governo ele enfrenta escassez. Se ele gasta R$ 1 bilhão em estradas, ele não pode gastar esse mesmo 1 bilhão em hospitais, beleza? E o mais importante é que a escassez ela não é só para quem é pobre. Os bilionários eles também têm escassez. Eles têm a mesma 24 horas por dia que nem você. Eles não podem comprar mais tempo. Eles não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A escassez, ela é universal. Ela é a única verdade econômica que vale para todo mundo, tanto faz rico ou pobre, em qualquer país ou em qualquer época. Se a escassez é o problema, a economia é o estudo de como lidamos com ela. Mais precisamente, economia é o estudo de como os seres humanos fazem escolhas sobre condições de escassez. E essas condições, essas escolhas, elas acontecem em 3 níveis. O nível 1 é sobre você. Microeconomia. A microeconomia, ela busca estudar as decisões dos indivíduos, das famílias, das pequenas empresas. Por exemplo, você decide comprar um carro usado ou financiar um carro novo. O dono da padaria, ele decide entre aumentar o preço do pão ou diminuir o tamanho. Você decide entre fazer um curso ou viajar nas férias. São pequenas coisas que, somadas, elas podem mover o mundo. O nível 2 é chamado de macroeconomia. Ela estuda a sociedade como um todo, países, governos, grandes tendências. Por exemplo, o governo ele decide aumentar os juros para controlar a inflação. O que o Banco Central faz? Ele imprime mais dinheiro. E o que acontece? O país entra em recessão. Você não controla a macroeconomia, mas ela controla você. Ela controla você. O nível 3, ele já vem estudar a economia internacional, a economia mundial, como os países eles trocam bens, serviços, dinheiros entre si. Por exemplo, por que o preço do petróleo sobe quando tem guerra no Oriente Médio? Por que a China consegue fabricar celulares mais barato que no Brasil? Ou seja,
seja, é a economia que conecta todos nós. E aqui está um ponto central. A economia não te diz o que fazer, ela te dá ferramentas para pensar sobre suas escolhas. Beleza? Ela te ajuda a ver as coisas que você abre mão quando opta por uma escolha ao invés de outra. Beleza? Entre todos os conceitos de economia que eu já citei, tem um que eu quero que você nunca esqueça. Ele se chama custo de oportunidade. Parece meio chato, né? Mas não é. Custo de oportunidade é o valor daquilo que você abre mão quando você faz uma escolha. Beleza? Vou te dar um exemplo. Imagine que você tem R$ 100. Você pode comprar um jantar em um restaurante ou pode guardar esses R$ 100 para uma viagem no final do mês, certo? O custo de oportunidade do jantar não é somente os R$ 100, é aquela viagem que você não vai fazer. Quer um outro exemplo? Imagine que você tem 2 horas livres. Você pode assistir um filme ou pode fazer um curso para aprender novas habilidades para o seu negócio. O custo de oportunidade do filme não é só o ingresso, é também o conhecimento que você deixou de adquirir. A maioria das pessoas, elas só pensam em custo financeiro. Economistas pensam no tempo total. Dinheiro mais o tempo, mais o que você deixou de fazer. Custo de oportunidade sempre é sobre o que você perdeu. E a economia, ela te ajuda a enxergar essas perdas para você tomar decisões melhores. Vamos parar de falar sobre teoria e falar do seu negócio. Eu vou dar 3 exemplos que você pode verificar se faz sentido para você ou não. O primeiro exemplo é contratar ou não contratar. Você está sobrecarregado e está pensando em contratar um funcionário. Custo financeiro é o salário. Beleza, mas o custo de oportunidade é continuar trabalhando 12 horas por dia, não tem tempo para pensar no negócio, perde oportunidade de crescimento. Qual escolha tem o menor custo de oportunidade? Isso só você pode responder, mas agora você sabe que a pergunta certa é essa. O segundo exemplo é estoque versus marketing. Você tem R$ 5.000, aí você tem que decidir entre comprar mais estoque ou investir em anúncios. Se você compra estoque, custo de oportunidade é os clientes que você deixou de conquistar, de alcançar com os anúncios, beleza? Mas e se você investiu em anúncio? Custo de oportunidade são os produtos que você deixou de vender porque acabou o estoque. Então, qual é o menor custo de oportunidade? Isso vai depender muito do seu negócio, mas agora você sabe fazer a conta. O terceiro exemplo é seu tempo. Imagine que você gasta 2 horas do seu dia respondendo e-mails, organizando planilhas, fazendo tarefas administrativas. O custo de oportunidade disso é o que você deveria estar fazendo com essas 2 horas. Atendimento ao cliente, prospecção de novos clientes, criação de conteúdo. Talvez o melhor investimento que você pode fazer é delegar essas tarefas. Beleza, o dinheiro que você gasta com um assistente pode ter um custo de oportunidade menor do que o seu tempo gasto com tarefas que não te trazem retorno. Economia não é sobre ser fominha, é sobre saber alocar seus recursos, tempo, dinheiro, atenção, onde eles gerem mais valor para você. Para fecharmos, você precisa entender quais são os recursos escassos que a economia estuda. São 4 recursos, hein? Decorem. O primeiro recurso é a terra, hein? Tudo que vem da natureza: água, petróleo, solo, minerais. O segundo recurso é trabalho, o esforço humano, físico ou intelectual, para produzir algo. O terceiro recurso é o capital, ferramentas, máquinas, prédios, computadores, tudo o que a gente
gente usa para produzir. O quarto recurso é empreendedorismo. A capacidade de juntar esses três recursos, assumir risco e criar um novo negócio. Você é empreendedor? Você, empreendedor, é o quarto recurso. Você é quem organiza a terra, o trabalho e o capital para produzir algo que as pessoas comprem. A economia inteira, PIB, crescimento, o emprego, depende de pessoas como você que olham para esses recursos escassos e encontram uma maneira de transformá-los em valor. Por isso que eu digo que você já é um economista, só não tinha o diploma. Recapitulando, economia não é sobre dinheiro, é sobre escolhas em um mundo de recursos limitados. O problema é a escassez. A solução são escolhas inteligentes. O preço de cada escolha é o custo de oportunidade, o que você abriu mão. E os recursos que vocês têm para fazer essas escolhas são quatro: terra, trabalho, capital e empreendedorismo, que é você. Agora, me conte aí nos comentários qual foi a decisão mais difícil que você tomou no seu negócio. O que você abriu mão? Vou ler todas, hein? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho e nos próximos episódios nós vamos estar destrinchando cada um desses conceitos, trazendo exemplos simples e práticos para que você entenda, compreenda da melhor forma possível e aplicar no seu negócio, no seu dia a dia. Tamo junto, até o próximo. Não vai esquecer de se inscrever, hein? Tamo junto.